Bom, apresentação do professor. Primeiro quero pedir desculpas que, por algum motivo, talvez por sinal da internet, a minha imagem fica congelando enquanto eu falo. Mas pelo menos existe a minha imagem e, apesar do delay, estamos ao vivo aqui com vocês, né? Acima de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês este conhecimento através desta aula que vamos ter hoje. Eu sou um profissional da área de comércio exterior, já praticamente há mais de 15 anos, e comecei a minha carreira muito cedo, né? Na verdade, com uma posição bem humilde, eu era estagiário de comércio exterior quando eu entrei na faculdade, e comecei como despachante, trabalhando num escritório de despachante aduaneiro, né? E de um dos maiores despachantes do Brasil aí. Hoje ele já se internacionalizou, já tem um escritório nos Estados Unidos, no México, na Argentina, e a base é aqui no Brasil, né? Eu tive a felicidade de, na época, quando eu era ainda o estagiário, de internacionalizar a empresa desse meu antigo patrão, que é motivo de grande orgulho para mim até hoje. No decorrer da minha carreira, eu consegui trabalhar depois como ajudante de despachante aduaneiro, saí do nível de estagiário, depois fui para trabalhar nas indústrias, saí do despachante, saí da área de prestação de serviços e fui trabalhar do lado da mesa que contrata o serviço. Então fui trabalhar como coordenador de departamento. Primeiro eu fui auxiliar de comércio exterior, assistente de comércio exterior, coordenador de comércio exterior, gerente de comércio exterior. Isso em diversos tipos de indústrias e empresas diferentes, nacionais e multinacionais inclusive. Também trabalhei em pequenas, médias e grande porte. Então, graças a Deus, tive uma boa experiência, corri bastante o mercado e tive muito embasamento, muito fundamento na área de comércio exterior, porque você acaba tendo como gestão, né? Pessoal, estou vendo que chegou mais alunos. Nós começamos a aula agora às 19h31. Eu estou ainda me apresentando, né? Então, pelo que eu vi, entrou Alcântara Cássio, Manuel Pedro, Pamela e Ana Paula. Sejam bem-vindos, boa noite para vocês. Vamos dar continuidade, ok? Então, assim, no decorrer dessa minha carreira, consegui ter contato com várias áreas dentro do comércio exterior, o que me deu uma visão muito macro e, ao mesmo tempo, micro e macro dentro da mesma área, onde eu tive a oportunidade de coordenar os embarques, tanto importação como exportação, e toda aquela dificuldade operacional que você tem, desde a geração dos documentos até a chegada do navio, né? Isso, vamos falar da exportação. Então, desde a geração dos documentos na exportação até a chegada do navio no destino final, no cliente, efetivamente, quando ele diz que recebeu a carga e está com a carga lá desembaraçada com sucesso já no destino. Isso aí, subentende-se que você teve que administrar alguns processos, como, por exemplo, câmbio, né? Transporte nacional, transporte internacional. Você teve que administrar também os trabalhos do despacho aduaneiro, desde a confecção de documentos até o próprio despacho, tanto de importação como exportação, no caso. E, e além disso também, o contato com o cliente lá fora, que é muito rico, né? É a parte que eu acho muito legal, aonde que você tem a condição de fazer algumas tratativas de negociações com os clientes. Então, antes de eu me tornar um trader, eu consegui evoluir dentro dessas áreas
e me senti seguro para hoje poder estar dando essa aula para vocês, por exemplo. Mas não só a questão didática de ser um professor num curso, mas principalmente, desculpa, um profissional de mercado com experiência, né? E de uma área que a gente praticamente conhece muito pouco, é muito pouco divulgada, mas é de extrema importância, não só para a área de comércio exterior, mas também para a economia do Brasil, principalmente no momento atual que nós vivemos, né? Só dando uma resumida um pouco maior, depois que eu consegui desenvolver todas essas habilidades, obter todos esses conhecimentos dentro da área de comércio exterior, eu tive a oportunidade de ser contratado por uma empresa brasileira, muito grande, né? Uma das terceiras, entre as três maiores transformadoras de plástico aqui no Brasil, com a missão de abrir o departamento de comércio exterior e, mais do que isso, abrir o mercado para essa empresa lá fora, né? Nessa empresa eu trabalhei cerca de 6 anos apenas, mas com um trabalho super intenso e de, graças a Deus, de muito bom resultado. Então, nessa empresa que fica em Santa Catarina, eu consegui fazer viagens por 13 países, viagens de negócios, né? Por 13 países diferentes, dentre os quais a gente pode dizer a respeito do Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, Espanha, Bélgica e Alemanha, né? Ou seja, são vários países, vários mercados, várias culturas diferentes, muitas variáveis que formam um contexto específico para cada mercado, para cada negociação praticamente, né? Fora as viagens internacionais para abertura de mercados, eu também tive a oportunidade de participar, por enquanto, de 7 feiras internacionais que se concentraram praticamente na Portugal, França, Alemanha, Estados Unidos e Argentina. Então, além de todas essas viagens que eu fiz, também fui expositor. O stand era meu. Eu era o dono do stand e eu estava fazendo a exposição dos produtos da empresa que eu trabalhava, que eu representava, nessas feiras internacionais. Então, tudo isso foi muito rico, ainda é muito rico, e tudo isso forma uma base muito forte para você se consolidar como um trader no mercado, né? Então, a apresentação do professor, acho que estamos resumindo nestes termos aí. No decorrer, pessoal, deixa eu aproveitar aqui e mandar um recado que o pessoal da Abracomex pediu. Quem está realizando a aula, realizando o acesso à aula inaugural via smartphone, para quem está no smartphone, tá bom? Não conseguirá visualizar os slides da aula e nem o chat, mas a Abracomex disponibiliza um canal aberto a todos os participantes, através do e-mail aula inaugural, tudo junto, aula inaugural, tudo junto, @abracomex.org. Solicite os slides, a gravação deste evento e também envie também as suas questões sobre os temas da aula, crescimento profissional, oportunidades, entre outros. Teremos prazer em atendê-los, ok? Então, para o pessoal que está via smartphone. Antes da gente entrar efetivamente no assunto da aula, ou no desenvolvimento do assunto da aula, quero dar para vocês a liberdade de vocês entrarem com perguntas, tá? E a gente vai lendo as perguntas e já responde no decorrer. Não precisa esperar finalizar tudo, não, tá bom? Então, eu coloquei como título da nossa aula, o título principal, Trader, um profissional estratégico. Porque estratégia nessa nossa área
na minha opinião, né, é um requisito dos mais importantes para que a gente tenha não só condições de atuar na área, mas principalmente condições de ter sucesso nessa área. Então vamos desenvolver os assuntos, né? E vocês vão entender melhor a questão do porquê o trader é um profissional estratégico, né? Os tópicos que serão abordados aqui, eu selecionei só três, mas que dão muitas explicações e muito contexto. Cada um deles tem muito contexto. Por exemplo, o perfil do trader é um dos tópicos. Depois nós vamos falar a respeito da escolha do mercado e ainda também as oportunidades de mercado, ok? Enfim, agora um pouco a respeito do perfil do trader. O trader é o profissional especializado em comércio exterior com a capacitação ou habilidade de abrir novos mercados, sendo também um especialista em negociações internacionais, né? Então, ou seja, capacitação ou habilidade de abrir novos mercados. O que o trader faz? Efetivamente, negócios internacionais abrindo novos mercados. Sua principal missão é a de gerar negócios através da comunicação entre o vendedor e o comprador, após serem feitas as devidas prospecções de mercado, identificação das oportunidades de negócios nestes mercados prospectados e, consequentemente, análises das viabilidades de negócios. Então, vamos detalhar um pouco o que significa esse texto aqui, né? Se a minha principal missão é gerar negócios, imagina assim, eu sou um brasileiro e estou gerando negócios no exterior. Então, como que faz para a gente aprender a prospectar o mercado? Como que a gente consegue identificar oportunidades de negócios nesses mercados? E ainda mais se esses negócios seriam ou não viáveis, entendeu? Então, enfim, prospecção de mercado depende muito do tipo de produto que você está almejando negociar, né? Você vai ter que se enquadrar em determinados mercados. Existem produtos muito restritos, por exemplo, os produtos vou dar um exemplo bem assim atual, atual para mim, aonde que eu consegui efetivar alguns negócios de exportação de frango para o mundo árabe, né? Então, o que eu fiz? Eu prospectei mercados para quem? Para os árabes, que tem uma peculiaridade na exportação do frango, que é o sistema de abate halal. Abate halal é um abate do frango que você tem que seguir os padrões de norma islâmica, né? Padrão religioso islâmico para o abate. Resumidamente, você tem que ter uma técnica de sangramento da ave e você tem que fazer um abate com a ave direcionada à cidade de Meca, né? Os judeus, por exemplo, eles vão ter uma particularidade que é o produto com certificação kosher. Então vocês precisam, quem for trabalhar nesse mercado, precisa aprender o que significa isso e atender às especificações para obter a certificação, né? Então isso é prospecção de mercado. É saber que produto eu tenho e quem é meu cliente lá fora, né? Nesses mercados prospectados, que viabilidades de negócio eu tenho? Por exemplo, a viabilidade de negócio ela vai se resumir ou não nas variáveis de quem são os concorrentes, que volumes esses clientes iriam comprar de mim e em que bases de preços, né? Então existe toda essa complexidade que tem que ser analisado, porque dependendo, você pode ter preço e você pode atender os requisitos técnicos, mas muitas vezes você não tem volume, né? Por exemplo, esse pessoal do mundo árabe estava comprando frango, eles queriam
2.700 toneladas. Significa mais ou menos 100 containers de 27 toneladas, né? 100 containers de 27 toneladas. 2.027 toneladas. Não é qualquer empresa que hoje vai chegar lá e vai te abrir um volume de exportação de frango nesse nível. Você pode até conseguir 5, 10 containers, 20 containers. 100 containers, eu não sei, 50 containers, depende muito. A grande dificuldade do trader aqui no Brasil, por exemplo, é quando você tem uma demanda grande lá de fora, mas você entra num fornecedor e esse fornecedor já está com o seu volume produtivo totalmente comprometido, né? Principalmente se a gente está falando de mercado chinês. Mas vamos desenvolver os temas mais lentamente, porque tem muita coisa para falar e a nossa aula é só de 1 hora, né? Então, às 20 horas e 30 minutos a gente vai encerrar. Vamos ver aqui. Continuando sobre o perfil do trader. O trader precisa ter um perfil polivalente. Por que polivalente? Porque ele tem que ser um cara que entende de legislação aduaneira brasileira, ele tem que ser um cara que entende de logística internacional e também a respeito de legislação aduaneira básica do país que você está do país que você está exportando, digamos assim. Ele tem que ser multicultural. Você imagina que veio para cá o nosso cliente de Dubai, justamente o comprador de frango que faz o certificado halal. Eu não posso levar ele para comer uma feijoada e nem linguiça numa churrascaria, por exemplo, num rodízio, porque eles têm o porco como um animal imundo e proibido de consumo alimentar. Então você tem que ter essa cultura mínima para conseguir atender, inclusive no aspecto comercial e social, o teu cliente. Tem que ser um poliglota, né? Hoje você falar inglês e espanhol já é muito básico. Você tem que ter um diferencial a mais. De repente, um francês, um alemão, um italiano, depende, o japonês, talvez até o, né, então, outros idiomas aí orientais, né? Mandarim, por exemplo, da China. Enfim, além disso, como eu já tinha falado, o aspecto técnico e operacional no comércio exterior. Desejável também que você seja um administrador de empresas. Por quê? O administrador de empresas ele tem a visão macro de todo o processo industrial e comercial quando se trata de business, de negócios. Você precisa ter uma noção do câmbio, uma noção do setor financeiro, uma noção de marketing, logística, formação de custos e preços, leis, seja aduaneiro ou não, impostos, a parte tributária, e se for analisar de uma forma muito abrangente, esse profissional precisará ter uma boa formação de conceitos no que tange a sociologia, geografia, história, economia e culturas em geral, culturas internacionais de outros países, né? Essa complexidade, ela faz parte do desafio do trader. Quanto mais bem preparado você estiver em todos os sentidos, mais fácil você tem a captação do teu cliente e ainda mais ainda a fidelização dele também. Ser fluente na língua inglesa e mais outra língua é primordial, como eu já disse. Viajar, morar no exterior, ter contato real com mercados é essencial para a formação mais completa do perfil do profissional do trader. Deixa eu ver uma pergunta que chegou aqui. Só estou observando, perguntou 85. Desculpa, pessoal, não entendi o que significa isso. Vamos retomar a nossa aula, ok? Então, enfim, hoje você, o profissional trader, precisa ter todo esse contexto, todo esse embasamento, né? Vamos dar continuidade aqui.
Olha, oportunidades de mercado. Quanto a oportunidades de mercado, é uma coisa muito singular, muito pontual, muito de momento de verdade. O Brasil e o mundo precisam de profissionais trader, pois estamos falando de um mercado com uma grandiosidade imensurável e oportunidades das mais diversas, quase infinitas. Por isso, sempre terá oportunidades para novos profissionais começarem a atuar como traders. A grande verdade é que eu tenho comigo que todo produto é possível ser exportado, seja ele em que segmento da indústria ele for, seja ele a parte de agrobusiness, seja a tecnologia, seja a indústria têxtil, enfim, aonde você estiver atuando, você tem possibilidades de exportar o seu produto, de abrir mercado, né? Os traders podem atuar como autônomos, né? Eles podem trabalhar em uma trading company ou até mesmo abrir a sua própria trading company no Brasil ou no exterior. Então, algumas alternativas de como você pode atuar como trader, por exemplo, né? Você pode trabalhar numa trading company, que é a empresa já especializada nessa parte de negociação internacional, ou você pode até mesmo abrir a sua trade company. E você pode fazer essa empresa tanto no Brasil como no exterior, né? No exterior, logicamente, que é um pouco diferenciado daqui, tanto em legislação, como em mercado, como em questão de condições diversas para abrir a empresa, mas é possível sim. Obviamente, o trader deverá estar preparado para competir com todos os concorrentes nacionais e internacionais que estejam operando no mercado eleito. E para isso, suas habilidades mais complexas de análise de mercado e negociações serão necessárias. Então, pessoal, é muito abrangente e é possível sempre, todas as áreas é possível. Vamos ver aqui. Uma pergunta do Leonardo. Qual a maior empresa no Brasil na área de trade internacional? A Cutia Trading, é difícil você falar assim, a maior empresa do Brasil, porque o que é uma grande empresa? É uma que fatura mais? É uma que tem mais volume de negócios, mas fatura menos que a outra que tem? Então, os números, eles são relativos de empresa, de mercado para mercado, né? Mas uma grande referência que a gente pode ter como mercado é a Cutia Trading, por exemplo. Então, uma boa referência eu daria, não sei se ela é a maior, mas com certeza uma das maiores. Isso aí é fácil de garantir. Não só pelo volume de negócios que ela faz anualmente, mas também pelos anos e pela tradição de mercado, né? Então, posso citar aqui a Cutia Trading como uma boa referência de uma grande empresa trading company aqui no Brasil, tá? Então, enfim, as oportunidades de mercado. Seja lá qual for o segmento que você atua, é muito fácil a gente conseguir oportunidades. Tem aqui uma pergunta do Rafael. Qual o salário mais alto que um trader pode alcançar em sua carreira? Também, de novo, uma questão muito relativa, mas dá para a gente ter certas referências, tá? O trader, ele normalmente, se for um trader autônomo ou um trader ou uma trading company, digamos assim, você você pode ser comissionado, né? Só um minuto deixa eu terminar a resposta do Rafael. O trader pode ser comissionado. Então, por exemplo, você está exportando um navio de açúcar que tem lá 12.500 toneladas e você ganha 50 centavos de dólar por tonelada. Você multiplica isso por 12.500, você vai ter a tua remuneração em dólar. Se você for um trader que você é funcionário de uma empresa, por exemplo, você pode chegar de 6.000 até aí o céu é o limite, entendeu? Se você fizer um mix de salário fixo mais comissão,
você tem uma boa remuneração. Pode-se dizer de 6 a 15 mil, de repente de 6 a 12 mil, a 20 mil, desculpa, de 6 a 20 mil. Isso depende muito de você construir uma história dentro dessa empresa. Aqui, o Depisol, deve ser Depisol. Alexandre, é correto afirmar que o trader não faz parte do setor de vendas? Eu não concordo. Eu não concordo pelo seguinte motivo. O que o trader faz? Ele está vendendo. Sem venda não tem exportação. A exportação não aparece por osmose. Ela é um processo de vendas internacionais. Então eu não concordo. Eu acredito que o trader está sim no setor de vendas. Agora depende como a empresa organiza essa contabilidade. Se ela tem as vendas nacionais e vendas internacionais, então ela pode definir que o trader ele pertence à área de exportação, que não deixa de ser a área de vendas internacionais. Então é uma questão de conceito das empresas mesmo, tá? Bom, dando continuidade aqui às oportunidades de mercado. O trader poderá realizar as suas vendas através de diversas modalidades de vendas, tais como vendas diretas. O que seria isso? O trader, neste caso, ele trabalha diretamente no fabricante do produto, como eu fui quando eu era funcionário da empresa que me contratou para abrir mercado para eles, né? Sou funcionário ou prestador de serviços. Você pode ser um PJ, uma pessoa jurídica que presta serviços na função de trader, ou você pode ser um funcionário registrado em carteira na função de trader. Você, na verdade, você realiza a abertura e prospecção de novos mercados para o seu empregador, gerando novas receitas para a empresa e ainda inserindo a sua marca no mercado conquistado. Então essa é uma das possibilidades. Você tem a possibilidade de trabalhar com distribuição, né? O trader pode, nesse caso, coletar produtos de diversos fornecedores e, ao mesmo tempo, consolidar um volume final junto a um distribuidor que poderá estar no Brasil ou no exterior, né? E esse distribuidor poderá finalizar a venda aos clientes finais. Deixa eu ver que veio mais uma pergunta aqui. Só um minutinho. Pensando no mercado global, qual é a participação no volume de negócios e como você vê o potencial de expansão dessa participação? Ok. Pessoal, o ano passado, 2015, foi um ano que já virou o ano praticamente com o início da turbulência política e econômica aí no Brasil. Viramos o ano com algum histórico de já manifestação de rua. Enfim, a política e a economia, ela está totalmente ligada à função do comércio internacional, porque você tem toda a questão que vai direcionar o empresário focar as suas atividades para exportação ou não, por exemplo. No nosso caso, voltando à pergunta aqui, o Brasil ficou em torno de 1% do mercado nacional. É bem pouco, né? Nós somos a 7ª economia do mundo, participando muito pouco do percentual super baixo, né? Super baixo percentual de participação do mercado global. Porém, existe a falta de cultura de exportação. Existe a falta de cultura de exportação junto aos empresários e junto aos profissionais de mercado de exportação, por exemplo. No sentido do quê? De abertura de mercados. Todo mundo se especializa no departamento que gera o documento, que responde o e-mail para o cliente, que prepara o embarque, que fecha o câmbio, que faz a logística internacional. Mas quem está indo lá fora fazer as vendas? Esse pessoal está em falta, esse profissional está em falta. E é extremamente importante nesse momento que nós vivemos, numa taxa de dólar que nós temos atual, de 3,50, ao redor de 3,50, né? Já teve até maior. E no momento que o mercado nacional, o mercado interno, está numa queda de consumo muito grande, a grande saída é a exportação.
E para exportar tem que aprender a ir lá fora e conquistar o mercado. Então, eu acredito que, respondendo a pergunta rapidamente, eu acredito que nós temos muita área para conquistar, muito mercado para conquistar e muita oportunidade aí que os próprios empresários já começaram a enxergar, né? Há espaço para todos os países, mas a China é um complicador no geral? Há espaço para todos os países. A China é um complicador, sim, mas a gente sempre consegue encontrar um nicho de mercado possível, aonde eles não concordam com a qualidade e nem com a forma de negociação chinesa. Então, a gente não pode desistir, nós não podemos desistir de abrir mercados e nem de tentar os mercados por conta de uma concorrência chinesa, e há espaço com certeza. Tá? Jean Digley, né, fez essa pergunta. Agora, Eduardo, na sua opinião, como mudar a cultura de não exportação, principalmente junto aos micro e pequenos empresários? Hoje existem várias formas de você entender, por exemplo, de você entender a respeito do que é exportar. Muitos empresários não sabem o que é exportar. Pequenos, micros e médios, mais ainda, têm mais dificuldade. Eles têm medo, muitas vezes eles têm medo de falar de dólar, eles têm medo de enfrentar, pô, mas como o meu produto vai estar lá fora? Então você tem que quebrar o paradigma, tem ferramentas do governo, a Apex está aí para dar uma força, tem palestras, cursos especializados, a gente tem que seguir por esse caminho, tá? Você tem que quebrar o paradigma e pedir para eles a chance de você mostrar que é possível fazer a exportação do produto deles. Então, enfim, Trading Company, o trader nesse caso tem a sua própria empresa que compra diretamente do fornecedor e realiza as vendas ao cliente final, sem intermediários. Estou lendo o slide, tá, pessoal? Então, onde será possível contabilizar os seus próprios lucros, mas também se responsabiliza por todos os custos da operação. Então, tudo tem dois lados, né? De um lado eu posso ganhar mais fazendo a operação diretamente, mas eu vou ter um custo maior e toda a responsabilidade vai ser da minha empresa. Por exemplo, quando sair na invoice de exportação, a gente vai ver que essa invoice, ela saiu com o nome da minha trade company e não com o do fornecedor, porque o fornecedor vendeu para mercado local, para uma trade company com destino à exportação, e a minha trade efetivamente faz a exportação, fecha o câmbio e faz todo o processo. Tá? Agora, a respeito do mercado de atuação. O trader poderá atuar nos mais diversos segmentos de mercado, que tiverem pontualmente ou não a necessidade de expandir seus negócios, né? A escolha de qual mercado o trader irá atuar será uma decisão muito pessoal e singular, que esteja relacionada ao seu network, conhecimento técnico, cultural e de alguma oportunidade que apareça e se encaixe no perfil do trader. Então, por exemplo, cada profissional tenha mais afinidade com um determinado tipo de produto. Alguns já trabalharam, por exemplo, na Sadia, na Perdigão, na JBS, conhece tudo do mundo frigorífico, conhece tudo de frango, conhece tudo de carne bovina, suína, etc. Esse pessoal tem habilidade de abrir mercado, de trabalhar como trader de exportação de frango, de bife e de carne suína, por exemplo. Aí o pessoal da tecnologia vai trabalhar nesse métier. Então vocês têm que buscar participar das feiras internacionais, né? As feiras internacionais é um grande celeiro, né, de oportunidades, onde a gente encontra muitas oportunidades. Pode começar com as feiras internacionais. A Apex tem programas que promovem projetos compradores. Eles trazem para o Brasil, a Apex paga para o cliente lá fora vir no Brasil, conhecer os exportadores brasileiros desse determinado produto e abrir possibilidades de negócios. Eu participei de várias rodadas de negociação, né? Então você tem diversas oportunidades, né? Enfim, o Brasil teve uma participação ao redor de 1% no mercado internacional em 2015
Isso significa que temos ainda muito espaço e muita necessidade de crescer no cenário mundial. Precisamos cada vez mais de traders para que a posição do nosso país melhore no ranking mundial. Tá? Pessoal, fica à vontade de fazer perguntas, né? Porque praticamente os slides estão se acabando, eu já estou no resumo final. Chegou mais uma pergunta aqui, vamos ver. A crise, Rafael pergunta, a crise afeta de fato o mercado de exportação e importação? Então, a crise afeta de fato porque você, digamos o seguinte, hoje eu sou um empresário brasileiro e eu não tenho exportação, eu só tenho mercado nacional. O mercado nacional está em crise. Eu preciso exportar para fazer uma possibilidade a mais de faturamento. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer alguns investimentos. Por exemplo, a minha empresa tem ISO 9000, isso é muito importante lá fora. Se não tiver, preciso investir na certificação ISO 9000. Não é um pré-requisito, mas quem tem sai na frente, tá? A minha empresa tem um profissional que fala inglês e espanhol fluentemente, que tem experiência internacional, ou que tem possibilidade de fazer essa experiência internacional acontecer. Não tem. Então eu vou ser obrigado a investir num profissional desse perfil, né? E daí tudo bem. Eu consegui a ISO 9000, eu contratei um profissional. Fora isso, eu vou ter que investir nas viagens internacionais, eu vou ter que investir em feiras internacionais, eu vou ter que investir talvez até na embalagem do meu produto, eu vou ter que investir num marketing diferenciado para o mercado internacional. Ou seja, se eu estou em crise aqui dentro do Brasil e quero me preparar para exportar, eu tenho que fazer investimento. Então a crise ela dificulta realmente. Ela dificulta, mas às vezes, se o empresário não se aventurar e não apostar na exportação, muitas vezes ele pode encerrar os seus negócios, porque o mercado nacional muitas vezes pode se tornar inviável para ele, né? E toda empresa tem que, para que tenha uma economia saudável, segundo dizem todos os especialistas, né? Efetivamente, você tem que ter no mínimo 20% do faturamento da tua empresa de moeda estrangeira, né? Porque isso te dá um respaldo muito grande em relação à variação ou à flutuação dos níveis de mercado nacional, tanto em relação à taxa da moeda, quanto em relação aos volumes, que no mês você vende mais, no outro mês você vende menos, mas você tem lá os seus 20%, que dá sempre aquela ajuda no equilíbrio da contabilidade, né? Aqui tem uma pergunta. Deixa eu só. Sim, chegaram várias perguntas aqui, ó. Quando você negociou frango, foi em qual língua? Eu negociei frango na língua inglesa. Tanto o cliente de Dubai como eu falamos inglês. Só que teve um detalhe importante que eu acredito que serve para todo mundo. Tanto eu aprendi um pouco de árabe e ele aprendeu um pouco de português. Então isso é muito importante, né? Isso até transmite mais confiabilidade entre nós. Aqui tem outra pergunta agora do Eduardo. Existe mercado em outros países para profissionais brasileiros? Depende. O que você diz assim? É mercado para profissionais. Você, em termos de conquistar um emprego lá fora, né? Existe sim. Você tem alguns lugares que pedem profissionais de língua portuguesa. Alguns mercados, algumas empresas têm muito volume de negócios com o Brasil. Então, gostariam de contratar lá fora profissionais brasileiros para poder ter condições de fazer o link cultural e também a questão da língua, né? Porque o português, para nós que falamos como nativos da língua,
é algo fácil, porque aprendemos a falar, nascemos falando. Porém, para o estrangeiro não é tão fácil assim, tá? É uma língua teoricamente difícil de se aprender, a língua portuguesa. Tem mercado para brasileiro, sim. Não é fácil de encontrar, mas a grande verdade é que o profissional ele tem que cavar as oportunidades. Tem que ficar de olho aberto e buscar sempre essas oportunidades. Agora, o Dibaioc. Me perdoa se eu estou pronunciando errado o sobrenome de vocês. Na sua opinião, o mercado árabe é aberto para produtos brasileiros? Vale a pena trabalhar nesse mercado? Vale a pena trabalhar pelo seguinte fato: grande maioria do mundo árabe é areia, é puro deserto. Eles têm petróleo, eles têm dinheiro, mas eles não têm indústria. E eles não têm plantação, eles não têm comida. Então, o que você imaginar, eles estão comprando de algum lugar do mundo. Agora, basta você entrar e testar até onde vai a sua competitividade. Mercado eles têm, volume de compra eles têm, né? E, infelizmente, além deles não terem indústria, além deles não terem plantação no teu agrobusiness, eles também têm muita guerra, né? E isso só empobrece a nação. É um mercado interessante, um mercado de oportunidade. A gente tem que tomar muito cuidado com a negociação. Eles têm uma cultura própria muito peculiar de fazer negociação, efetivamente. E a gente tem que estar sempre muito amarrado documentalmente e principalmente garantias bancárias, tá? Aí tem uma pergunta do Alcântara Cássio. Perguntou: professor Alexandre, existe alguma trade ou profissional que trabalha com pequenos e microempresários? O senhor enxerga isso como um nicho de mercado a se explorar? Sim, eu acredito que sim, os pequenos e microempresários, eles são um nicho de mercado, eles não têm o know-how, eles não têm capacidade de investir no início da atividade de exportação, e eles precisam de alguém que chegue e fale assim: eu tenho uma demanda do teu produto para esse determinado mercado, vamos exportar? Aí você negocia com ele como você vai fazer essa exportação. Se você vai internacionalizar a empresa dele, se você vai montar na empresa dele um departamento de comércio exterior, ou se você vai fazer como uma trade company, comprar e você faz a revenda. Mas aí você tem que ter ou um acordo com uma trade, que a trade faça a operação para você, ou você abrir a tua própria trade. Não está barato, não. Abrir uma trade company atual está saindo caro ultimamente. Me parece que para você ter a concessão de exportação, o capital social por volta de R$ 500 mil. Então já ficou um pouco mais seletivo, né? Qual é o ramo, aqui o Dipesol perguntou, qual é o ramo de produtos e serviços que o Brasil é competitivo em relação à concorrência no exterior? Em relação... Vocês estão me ouvindo aí? Está tudo certo? Alguma coisa aconteceu, deve ser problema de sinal de internet. Mas respondendo aqui, olha, a respeito da competitividade do Brasil, né? O Brasil, a competitividade, ela não é algo permanente, ela é algo de momento. Eu tenho momentos que eu sou competitivo e momentos que eu não sou. Isso é uma série de variáveis que vai determinar a minha competitividade. E as variáveis vão estar lá fora, no exterior e aqui no Brasil, tá? Então, ou eu tenho um problema com, por exemplo, vamos dizer assim, teve uma quebra de safra de açúcar na Índia, que é o maior fornecedor de açúcar do mundo. Aí o Brasil virou competitivo demais. Enquanto a Índia está no páreo, o Brasil fica sempre em segundo, terceiro lugar em relação à competitividade de açúcar. Quando tem a quebra da safra da Índia, o Brasil consegue mais mercado, substitui e atende aqueles que a Índia não conseguiu atender. Então tem essa relatividade em relação à competitividade. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. Quais países são mais atraentes com produtos brasileiros, tanto para impostos quanto para facilidades? Infelizmente, essa pergunta aqui foi do D318, é um número aqui. Efetivamente, o Brasil, diferente do Chile, que tem mais de 130 países de acordo de livre comércio, o Brasil não tem acordo de livre comércio com ninguém a não ser dentro do Mercosul, que hoje é um bloco que está quase falido, né? Um volume
muito baixo e com vários problemas. Por exemplo, foram incluir a Venezuela como país membro, e hoje todo mundo sabe que às vezes não tem nem papel higiênico no supermercado na Venezuela, então a questão é difícil, sabe? Enfim, é... quais países são atraentes para produtos brasileiros? Depende de que produto você tem. Você tem que pegar, por exemplo, porque você imagina a gama de produtos que a gente pode ter de exportação. Com certeza, dentro do seu produto, vai ter, no mercado do seu produto, vai ter um nicho ou um bloco mais atraente para a gente negociar ou não. Então, isso é uma lição de casa que você vai ter que fazer, dependendo do produto. Não tem uma regra geral, um produto específico. Tá? Você vai ter que descobrir, através do seu produto, qual é o melhor mercado para você atuar. Aqui uma pergunta. Professor, hoje o transporte marítimo é o mais em conta. Você pode dar uma base ou média de quanto custa um container fechado? Um frete, você está falando de frete, por exemplo? Depende. Se você está exportando um container de 40 pés para Dubai, você está falando, e é um container reefer, que é um container mais caro do que o container dry, por exemplo. Então eu estou falando assim, eu estou exportando um container de 27 toneladas, um container reefer, e esse container vai para Dubai, né, que vai levar mais de 30 dias, quase que 45 dias aí. Eu vou falar de $2.700, né? Um container dry do Porto de Santos para Nova York, seja lá qual for a carga que você está levando nele, por volta de $1.800, algo nesse nível aí, tá? Outra pergunta do Di Bianchi. Di Baiocchi, desculpa, Di Baiocchi. É verdade que o governo pensa em fazer um canal ferroviário de exportação para o Pacífico através do Peru? Então, a gente tem vários projetos, né, de infraestrutura, mas isso tudo envolve muita questão política e muita vontade política. Esse projeto existe de verdade, mas ainda não saiu do papel, tá? Então a gente tem essa dificuldade aí em termos de viabilizar o custo Brasil, né? O custo Brasil, apesar de você não ter esse custo em termos tributários, porque quando você exporta o IPI, PIS e COFINS, você não inclui na nota fiscal da invoice, por exemplo, você não inclui na invoice, mas você tem todo o custo que está dentro da tua matéria-prima é o custo Brasil. O custo logístico interno é o custo Brasil. E você vai ter os custos portuários, é o custo Brasil. Você tira alguns tributos da invoice, mas você está dentro da confecção e da própria industrialização do teu produto final, você tem a questão do custo Brasil, com certeza. Logicamente que se você faz um drawback, aí já fica um pouco melhor, né? Mas quem não consegue fazer o drawback, piora um pouco a questão. Então essa é uma questão muito frágil novamente. Mais alguma pergunta aqui? Sandro, sou formado em comércio exterior desde 2004, mas nunca atuei no mercado. Vendi minhas empresas no início desse ano e hoje estou querendo atuar como trader. Como e por onde devo começar? Você deve começar, Sandro, por exemplo, escolhendo um segmento de mercado que você tem afinidade. Eu não sei que ramo que era as empresas que você vendeu, mas muito provavelmente né, no ramo dessas empresas você deve ter uma afinidade muito grande em relação ao conhecimento técnico do produto. Isso ajuda muito, isso te dá segurança de você chegar lá fora, por exemplo, e falar que você tem condições de vender esse produto, de apresentar o produto, de descrever as condições do produto. Então, o que eu faria se eu fosse você? Logicamente que não existe uma regra, eu talvez mais como uma sugestão de profissional de mercado. Eu buscaria as empresas que têm a fabricação dos produtos dentro daquele mercado que você já tem essa habilidade, essa afinidade, e buscaria conversar com um diretor comercial e diria a respeito da sua disponibilidade de poder abrir para essa empresa
o mercado lá fora. E você se coloca à disposição, tanto como funcionário, como de repente, eventualmente, um PJ, uma pessoa jurídica. E se ele, até vou além, se o diretor comercial aprovar a tua ideia, você fala assim, no momento eu gostaria de saber se existe essa possibilidade. Se o senhor me permite, eu apresentaria um projeto de exportação do seu produto. Aí você negocia com ele o acesso a algumas informações. Ok. Então, vamos lá. Sendo bem ousado, Sandro, vai no diretor comercial da empresa do produto que você tem afinidade, conversa com ele, mostra a sua disponibilidade, propõe para ele que você pode fazer voluntariamente um projeto de exportação, se ele achar que tem alguma possibilidade de vocês evoluírem num trabalho de exportação, seja como for você funcionário CLT, seja como for você um prestador de serviços, o grande negócio é você conseguir a oportunidade de entrar na empresa, ok? Pessoal, agora voltando ao slide, não tem ainda nenhuma pergunta nova, mas ainda dá tempo da gente fazer algumas questões aí. Só para finalizar, enfim, resumo final. O trader é um profissional versátil, globalizado e multicultural. As oportunidades de negócio em qualquer segmento de mercado estão latentes e carentes de profissionais especializados e conhecedores de práticas de comércio exterior. O Brasil tem participação apenas simbólica no mercado internacional. Isso significa que precisamos aumentar a participação e projetar o Brasil a uma melhor colocação no ranking global. Neste momento, a economia brasileira está favorável para a exportação, o que desperta interesse dos empresários a investirem na abertura de mercados internacionais, considerando suas mais variadas vantagens econômicas e institucionais. Ok? Precisamos cada vez mais de novos traders para ajudar a mudar para melhor a economia e a indústria brasileira. Ainda temos, pessoal, 5 minutos. Eu acredito que a nossa área de trader é uma coisa muito complexa, que eu acredito que em 1 hora, assim, dá só para dar aquela vontade de entender do assunto, né? Não deu efetivamente para a gente ir a fundo de um detalhe, mas durante o curso, obviamente, vocês vão conseguir fazer isso. Eu gostaria de deixar a liberdade para vocês de entrar em contato comigo via e-mail, né? Eu vou falar o meu e-mail para vocês, se vocês quiserem anotar. Logicamente que toda e qualquer dúvida, a Abracomex vai repassar para mim, né? Então, e eu responderei com a maior boa vontade e com a maior predisposição de ver vocês aí atuando no mercado como trader e quem sabe um dia a gente não se encontrar no check-in de um aeroporto, numa sala de espera aí para pegar um voo ou até um tour. Pessoal, e-mail Alexandre Zanetti 10. Alexandre Zanetti. Zanetti é Z de zebra, A, N, E, navio, E, T, T, I, T de terra, 2 vezes, I. Então, Alexandre Zanetti, tudo junto, é o meu nome. Dá para ver o meu nome lá no perfil do professor. Número 10, @gmail.com. Ok? alexandrezanetti10@gmail.com. Fico à disposição. Não precisa mandar um e-mail para mim, pode mandar também para a Abracomex, que eles vão encaminhar as dúvidas. Se quiser falar comigo diretamente, fica à vontade, vou ter o maior prazer em atender vocês. Só para finalizar, eu estou começando um projeto novo, eu estou mudando para Nova Jersey. O mês que vem eu vou mudar para morar lá. Eu já tenho a casa alugada, já tenho uma empresa pronta lá e agora, se Deus quiser, as próximas vezes que nós nos encontrarmos aqui,
eu vou estar ali em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na cidade de Newark, né? Newark. Ok, pessoal? Acho que é isso. Alguma pergunta aí para finalizar? Temos ainda alguns minutos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Espero ter atingido a expectativa de vocês, né? Na verdade, no fim, a gente forma uma grande corrente de amizade, de network, que é o mais importante. Conta comigo, pessoal. Para o que der e vier, estou à disposição de todos vocês, como profissional, e a gente segue em frente, né? Vamos seguindo em frente. Vou precisar muito do seu contato, pois já tenho um produto muito atrativo para o público norte-americano. Vamos conversando. Estamos aí à disposição de vocês. E como brasileiro, eu sou um cara super patriota, sou da Escola Superior de Guerra, onde a gente aprende que o Brasil é um país maravilhoso, é um país que vale ouro, pessoal. Vamos lutar pelo nosso Brasil, vamos lutar com todas as forças. Nós, como traders, vamos trazer muito dólar para a nossa balança comercial. É uma área maravilhosa, vocês vão conhecer o mundo. Eu recomendo, pessoal, vocês vão conhecer o mundo, novas culturas, vocês vão ter muito dinheiro, é uma área que remunera muito bem, tá? É apaixonante. Eu sou um cara apaixonado, sou apaixonado por essa área e eu recomendo, né? Meu e-mail, Alexandre Zanetti, meu nome, 10, número 10, arroba gmail.com, ok? O meu nome é Alexandre Zanetti, está lá no perfil do professor, número 10, arroba gmail.com. Tá bom, pessoal? Agora sim, chegamos aqui às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, se tiver alguém com mais alguma questão, estou aqui à disposição de vocês. Se não, continuamos aí via e-mail e vamos nos conversando. Ok? Ok, pessoal. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Agradeço a oportunidade de ter tido esse momento muito importante. Espero poder ter agregado bastante aí para vocês, ter dado uma ideia, né, do que seria a nossa área de trader. E tá excelente. A gente fica à sua disposição. Sou muito grato a tudo isso. Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até logo.